Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Felipe Neves, eu sou clínico de formação, que nem aqueles de antigamente. Hoje a gente vai falar sobre hipertensão de uma forma prática, rápida, o que você precisa saber para se cuidar melhor. Maravilha? E lá no finzinho eu vou de novo falar sobre os mitos da hipertensão, principalmente os 3 que eu mais vejo no consultório. E antes de falar sobre tratamento, manejo, eu preciso falar sobre diagnóstico. Muitos de vocês devem ter o 12/8 na cabeça, mas olha só, a gente usa 14/9, 140/90 como medida no consultório para falar que você tem uma pressão alta. E não pode só ter uma avaliação, tem que ter duas pelo menos. Por quê? A gente tem uma variação da pressão ao longo do dia e de um encontro para o outro. Você está vindo pelo menos pela primeira vez aqui no consultório, provavelmente sua pressão vai estar um pouquinho mais elevada, você não me conhece, tem a questão da tensão de estar dentro do consultório, então por isso precisa de duas vezes, duas aferições. Só que se o médico, por exemplo, te pedir um mapa, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, aquele que você leva para casa, fica 24 horas com ele, aí o diagnóstico ele vai ser mais baixo, vai ser de 13/8, em média, né? Na média do dia todo. Então, isso quer dizer o quê? Que você está em casa, você está mais tranquilo, então sua pressão tende a ser um pouquinho mais baixa, por isso usa outro parâmetro. Mas você vê que eu, em nenhum momento, falei sobre o 12/8. E se você tem, ou já teve, ou tem medo de ter hipertensão, calma, não desespera, porque a gente tem tratamento efetivo, tem medidas que fazem com que a gente evite usar medicamento, se for possível, e não é para você entender que sou hipertenso, para sempre serei. Você pode realmente sair do medicamento, se for bem conduzido, se for bem orientado no sentido de dieta e atividade física. Atividade física eu já falei no vídeo anterior, se quiser dar uma buscada, vou deixar o link aí embaixo para ver o que eu falei sobre atividade aeróbica e resistida. Agora sobre dieta, o que eu queria falar para vocês. Quando a gente consome muito sal, o sal de cozinha é NaCl. Essa é a fórmula química dele. O Na é do sódio. Então, o sal de cozinha ele tem 40% da sua composição de sódio. E o sódio, pessoal, quando a gente ingere ele, tem muito no shoyu, por exemplo, você pode ver, se você vai num rodízio japonês, cheio de sódio, porque você usa muito shoyu. Dá 1, 2, 3 horas depois do rodízio, você tem muita sede. Por quê? O sódio, ele puxa toda a água do seu corpo e faz você ficar com uma pressão mais alta, porque você fica com o vaso muito cheio d'água. É mais ou menos assim que acaba funcionando. Então, quanto menos sódio você tiver no seu corpo, melhor. Faz sentido? E aí você vê que a sede sua fica gigantesca, porque você quer tentar compensar essa quantidade de sal que tem. É como se o seu corpo estivesse no deserto, ele quer muito uma chuva, certo? É como você depois do rodízio. Então, o meu recado é o seguinte, você tem que baixar o consumo de sal, isso vocês sabem, mas como fazer isso de forma prática? É o seguinte, sabe aqueles temperos prontos que porventura você consome, seja em sachê, seja em cubo, você vai parar a partir de hoje, pelo amor de Deus. Por quê? A quantidade de sódio que tem naqueles temperos é gigantesca. Por isso que eles são gostosinhos. A gente não pode usar eles. Eles têm muito sódio. Felipe, então como é que eu vou fazer? O ideal é que a gente consuma 2 gramas de sódio, não de sal de cozinha, mas de sódio, por dia. E isso quer dizer quanto? Basicamente, pessoal, sabe aqueles sachêzinhos que a gente tem de restaurante, de 1 grama? Consumir 2 nas grandes refeições, 2 no almoço, 2 no jantar. Isso sem contabilizar o que você usou para cozinhar, por exemplo, um arroz, um feijão, certo? Então, realmente, é uma quantidade pequena de sal. A nossa população normalmente consome o dobro disso, então é muita coisa. E os produtos industrializados, uma pizza congelada, por exemplo, ela tem muita quantidade de sódio. Uma Coca-Cola, uma Sprite que você toma, tem sódio. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que eu quero que você faça hoje é, se você consome esse tempero pronto, pelo amor de Deus, para. Existem opções, por exemplo, fazer sais de ervas, uma porção pequena de sal, orégano, colocar ali um tomilho, por exemplo,
ervas finas. Isso tudo você junta e você consegue temperar o teu alimento melhor e usar menos sal. Então, tempero pronto nunca. O que eu quero agora que você faça, no mínimo, é reduzir bastante a quantidade de sal. E sabe aquele sal que fica na mesa, que você vai lá e coloca mais um pouquinho? Vai parar hoje, porque isso faz com que você consuma ainda mais, certo? Num outro vídeo a gente vai falar mais detalhes, mas por hora eu sei que você deve estar consumindo mais do que é o adequado. Fazer essas duas medidas aí, do sal na mesa e do tempero pronto, você já vai melhorar muito a sua vida. Ok? Vou falar em um outro vídeo sobre os efeitos colaterais dos remédios de pressão, mas agora eu vou falar sobre os 3 mitos importantes aí da pressão alta. Pressão alta dá dor de cabeça, Felipe? Não, pelo amor de Deus. Se você está com dor de cabeça, afere a pressão e vê que a pressão está alta, é porque você está com dor por algum motivo e o seu corpo ele faz uma resposta e fica com a pressão aumentada por conta disso e não o contrário. Então, quando você está com dor de cabeça, é para tomar um analgésico, não remédio de pressão. Eu vou repetir. Quando você está com dor de cabeça, não é para tomar remédio de pressão, é para tomar analgésico. Tudo bem? Isso é fundamental a gente ver dia sim, dia também. E outro ponto é, sou hipertenso, vou tomar para sempre o remédio de pressão? Olha, de novo, não necessariamente. Pode ser que você consiga controlar a dieta, atividade física e fique bem e consiga tirar esses medicamentos. Difícil? Difícil, mas não é impossível. E o último é o seguinte, tem algum chá, Felipe, que ajuda? Existem alguns chás que eles têm um poder diurético. Como assim? Eles fazem você fazer mais xixi. Então, lembra que eu falei que quanto menos líquido dentro do vaso, a pressão diminui? Eles ajudam, Felipe? Até ajudam, mas toma cuidado que tem muito chá que faz muito problema para o fígado. Eu já vi pessoas precisarem de transplante por causa de alguns chás. Isso a gente vai conversar em outro momento. Mas o meu recado hoje é o seguinte, se você tem a pressão alta, vai no médico, se trata adequadamente, fala sobre esse chá que você está consumindo. Se for um chá que não tem problema, o médico vai liberar. Mas tem que ter acompanhamento médico, porque a gente já viu muito problema com chás diferentes aí que o povo faz e que acabam dando muito problema, beleza? Então, fale para o seu médico, faça tratamento com medicamentos que a gente sabe que são seguros. Se você gostou do conteúdo, dá uma curtida, se inscreve no canal e até a próxima.